Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Aline, de Língua Portuguesa do Aula D, e nós vamos conversar então hoje sobre a classificação das orações subordinadas substantivas. Me acompanha. Portanto, as orações subordinadas substantivas são aquelas que têm a função sintática de substantivo, ou seja, aquela categoria que dá nome às coisas. Lembram da morfologia? O substantivo é o que nomeia cidades, objetos, pessoas, nosso nome, no caso, um substantivo próprio. Então aqui a gente tem as classificações internas. A subjetiva, que é aquela, vou até colocar aqui porque o nome é o mais diferente, tá? Que é aquela que vai substituir o sujeito, tá? Sintaticamente ela substitui um sujeito. A predicativa vai substituir o predicativo, lembrando que predicativo é uma qualidade, né? E o predicativo ele pode ser do sujeito e do objeto. Mas no caso das orações subordinadas substantivas, ele vai ter uma equivalência a predicativo do sujeito, tá? Ou seja, Maria é esperta. Quem é esperta? Maria. Predicativo do sujeito, ou seja, a qualidade do sujeito. Então ela vai ter uma função, uma substituição de predicativa. Objetiva direta, né, que é aquela que é antecedida por um verbo transitivo direto, ou seja, verbo-ação que não exige complementação através de preposição, exige o complemento, mas não a preposição. Objetiva indireta, que vai substituir o objeto indireto, que é aquele que exige o complemento através de uma preposição, sem preposição, com preposição. Completiva nominal, que substitui a função de um complemento nominal, ou seja, assim como os objetos, eles completam uma ideia, mas não de um verbo, de um nome, certo? E a apositiva, que é a função do aposto. Normalmente a gente estuda aposto e vocativo juntos, né? O aposto é aquela informação adicional, suplementar, para especificar algo sobre alguém em uma determinada situação ou coisa, certo? Então, são as orações subordinadas substantivas subjetivas, predicativas, objetivas direta e indireta, completiva nominal e apositiva. O meio de conexão entre essas orações, ou seja, né, a oração principal, que é aquela que antecede a subordinada e a própria subordinada, no caso das substantivas, e atentem bem pessoal, cada tipo de subordinada, né, a substantiva, adjetiva, adverbial, vai ter uma forma de conectar a principal à subordinada. No caso das substantivas, a conexão é feita através, essencialmente, das conjunções integrantes que e se, tá? Na maior parte dos casos, elas vão estar conectadas, principal e subordinadas, por que ou se. E eu coloquei aqui um dos casos, né, que a gente sempre brinca aqui, né, o porém é maior do que a regra, né? Aqui a gente tem possibilidades, sempre aparecem? Não, o número é bem menor de incidência, mas é importante que eu sinalize para vocês que em algumas orações vocês vão encontrar subordinadas não introduzidas por que e se, mas por pronomes indefinidos, quem, qual, quanto e que, né? O que é uma palavrinha que ela é bem versátil, né? Um termo bem versátil, desculpa, porque ele pode ter funções sintáticas diferenciadas e várias, né? Toda função sintática ela é variável dependendo da posição, mas o que assume, né, vários papéis. E advérbios, como, quando, onde, porquê e quão, quando eu tenho interrogações indiretas, certo? Eu vou mostrar para vocês um exemplo com a conjunção integrante e um outro exemplo com usando um pronome ou um advérbio. Nesse caso aqui a gente vai usar um pronome indefinido. Alguém pode estar se perguntando, tá, mas e as outras orações? Fiquem tranquilos, essa aula é uma aula que nem o brinco, né, de reconhecimento de área, a gente vai ver como é que se dá a comunicação entre principal e subordinada, e nós vamos, né, ao longo das próximas aulas, aprendendo a diferenciar cada uma delas de forma tranquila para que vocês guardem o conteúdo e não errem essa questão, certo? Então vamos lá, ó. É necessário que você melhore e nunca se sabe quem está conosco. A primeira coisa, eu sempre brinco do passo a passo, né? Eu vou retomar isso algumas vezes até que a coisa tenha um andamento mais tranquilo. Mas a primeira coisa que eu gosto de fazer quando eu recebo uma oração para análise é identificar o termo de conexão. Portanto, eu vou identificar que aqui é o que e aqui é o quem, certo? Feito isso, eu vou contar o número de verbos, tá? Aqui eu tenho o primeiro, verbo de ligação é, e aqui eu tenho o segundo, melhore, tá? Então, portanto, é o que nos interessa, é um período composto por subordinação e
é subordinação com base em substantivas. Nunca se sabe quem está conosco, verbo 1 e verbo 2, ok? Vamos separar qual é a parte que contém, portanto, a conjunção. Essa aqui, ó, é necessário, completa essa primeira ideia, que você melhore, portanto, vai ser a nossa oração subordinada substantiva, tá? Oração subordinada substantiva. Mesma coisa aqui, ó, nunca se sabe quem está conosco, tá? Então, oração subordinada substantiva. Alguém pode estar se perguntando sobre esse C. Nesse caso aqui, pessoal, não está exercendo a função de conjunção integrante. O C também é uma partícula que pode exercer diversas funções. Índice de determinação de sujeito, partícula passivadora, tá? O pronome apassivador. Então, a gente tem que estar bem atento, certo? Nunca sabe-se. Por que o C está aqui? Porque a gente tem, né? Isso aqui é uma colocação pronominal. A gente tem a palavra de valor negativo atraindo o C para junto dela. Não está funcionando definitivamente, é sabe-se, tá? Está funcionando como um pronome. Então, aqui não tem como ser conjunção integrante. Então, nós temos, ó, é necessário que você melhore, está subordinada a essa oração principal, ó, oração principal. E a anterior também, ó, oração principal, certo? Então, a oração subordinada é aquela que vai carregar a conjunção integrante e, em alguns pouquíssimos casos, ou pronomes indefinidos ou advérbios, né, com ideias de questionamentos indiretos. E a subordinada é aquela que vai assumir um papel. Nós vamos parar a nossa análise aqui, porque elas têm, ó, oração subordinada substantiva de algum desses tipos. Então, a partir daqui, agora, nós vamos começar a fazer essas classificações bem determinadas, ou seja, elas vão se enquadrar em um desses tipos. Então, eu espero vocês nas próximas aulas para que vocês me acompanhem e façam aí em casa comigo, dá um pause, dá um play, para que vocês verifiquem se vocês estão conseguindo fazer as classificações, certo? Se essa aula ajudou vocês a entenderem um pouquinho mais, não deixe de compartilhar, de curtir, de deixar, né, o comentário de vocês aqui embaixo para que a gente possa melhorar, para que a gente possa, quem sabe, fazer uma aula que vocês precisem. E até a próxima!